Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Catarina. Boa tarde, Duda. Boa tarde. Boa tarde, Duda Campora. Boa tarde, Gabriela Pereira, Rafaela, Victória. Tudo bem com vocês? Sim. Vamos pegar a nossa apostilinha. Passar alguns exercícios aqui que nós vimos na última aula, né? Vou espelhar aqui a apostila para vocês na tela. Opa, não é aqui, mas é aqui. Ver se ela vai abrir ou não vai abrir. Abre. Vou ampliá-la aqui. Só em cima. Pessoal, tá dando para ver a apostila aí? Sim. Sim. Ok, então vamos lá. De onde nós paramos. Aqui eram os critérios de divisibilidade, né? Tem essas atividades aqui, pessoal, da página 5. Essas atividades eu vou passar a correção para vocês lá no positivo on, tá? Aqui na minha apostila não aparece a correção. Então, eu vou enviar isso aqui para vocês no positivo on, um arquivo lá para vocês abrirem e fazerem a correção dessas primeiras atividades. Temos aqui a parte de multiplicação de números inteiros, né? Então, tem aqui algumas atividades que nós fizemos juntos lá na última aula. E também ficaram alguns exercícios aqui para vocês fazerem. Então, estão aqui as atividades. Essas nós vamos corrigir agora, lá na página 9. Abriram aí? Sim. Muito bem. Então, vamos lá para o enunciado, né? O que ele diz aqui no exercício 1? Este gráfico contém as temperaturas em graus Celsius desde junho de 2016, na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Muito bem, então eu tenho aqui as temperaturas, eu tenho aqui uma amplitude que vai de menos 10 até 30 graus. Eu tenho os dias, aqui no das abscissas, que vai do dia 1º até o dia 30. Então eu tenho aqui eu tenho algumas curvas, né, duas curvas de performance de temperatura, onde ele mostra para nós aqui a máxima, média, então aqui uma reta que está em laranja, essa primeira reta que passa aqui. Eu tenho a mínima, média, que é essa roxinha, que está aqui, ó, mínima, média. Eu tenho a máxima real, que foram as temperaturas que foram atingidas dia a dia, em vermelho. E tenho a mínima real, que foram as temperaturas reais atingidas aqui nesse outro diagrama que está aqui em azul. Muito bem, aí ele pergunta para nós, no item A, de quanto foi a maior temperatura máxima real e em que dia do mês ela ocorreu? Então vamos procurar no gráfico. A temperatura máxima real, pelo que eu vi aqui, é a nossa curva vermelha. Qual foi o pico? Qual foi o valor máximo que nós encontramos onde atingiu? Então, seguindo aqui o diagrama em vermelho, eu sigo aqui a minha curva, vou seguindo e vou encontrar o maior valor ocorrendo aqui, ó, 21 graus, que acontece no dia 26, aqui embaixo, né? Dia 26. Portanto, a maior temperatura foi de 21 graus e ocorreu no dia 26. Aconteceu em outro dia também? Aconteceu, olha aqui, ó, 21 graus de novo, no dia 29, e novamente atingiu 21 graus no dia 30. Temperatura máxima real. Então, essa temperatura máxima real foi de 21 graus Celsius e aconteceu no dia 26, 29 e 30 de junho. No item B, de quanto foi a menor temperatura mínima real e em que dia ela ocorreu? A menor temperatura mínima real é esta curva aqui que está em azul, que eu estou mostrando aqui, né?
destacando. Essa curva aqui de baixo. Então, acompanhando o diagrama, eu tenho que pegar o menor valor, o vale, né? Vejam que aqui, no dia 13, eu tenho o menor valor atingido de temperatura real, menos 3 graus. Isso aconteceu no dia 13. Todos os demais dias, eu tive temperaturas que foram maiores do que menos 3. Portanto, a menor temperatura foi de menos 3 graus e ocorreu no dia 13, nesse mês de junho, né, que foi medido aqui esse gráfico. No item C, em qual dia a temperatura mínima real alcançou o dobro da mínima real do dia 14? Então, vejam, a mínima real do dia 14, está aqui o dia 14, essa mínima real, que é a curva em azul, está aqui destacado, foi aqui de menos 3. Desculpa, o valor aqui, a mínima real, né? Acontece aí no dia 13. E aí, o que acontece? Qual que vai ser o valor do dobro, né? Desse valor aqui. Se você observar aqui no dia 13, com menos 3 graus, se eu, né, dentro desse valor, dobrar, eu obteria aqui um valor aqui de menos 6. Mas ele está querendo saber em que dia que a temperatura mínima real alcançou o dobro da mínima real do dia 14. Então, lá no dia 14, pegando aqui, sombreei. Aqui no dia 14, puxando para o gráfico das temperaturas mínimas, eu tenho 4 graus Celsius. Essa foi a mínima real do dia 14. O dobro de 4 graus Celsius eu vou multiplicar por 2. Então, multiplicando por 2, eu vou obter 8 graus Celsius. E 8 graus Celsius, que é esse valor de mínima real, aqui, 8 graus Celsius. Se eu puxar aqui para descobrir que dia que isso aconteceu, aconteceu aqui no dia 22. Portanto, a temperatura mínima real ficou no dobro da mínima real do dia 14, que eram 8 graus, eram 4 graus e passaram para 8, no dia 22. No item D, em quais dias a temperatura máxima real alcançou o quádruplo da mínima real? Bom, a nossa temperatura mínima real, né, aconteceu aonde aqui? Em que dia que isso aconteceu? Aqui no dia 13, nossa mínima real foi de menos 3 graus Celsius, né? Então, ele quer saber em que dia, né, em quais dias que a temperatura máxima real vai alcançar o quádruplo da mínima real. Então, nesse quádruplo, vocês percebem que vão acontecer aqui no dia 4 e no dia 14. Porque no dia 4, eu tenho uma temperatura mínima real que está aqui, né, em 3 graus. E eu tenho no dia 14, eu tenho a temperatura atingindo aqui 4 graus. No item E, ele fala o seguinte: a menor mínima real foi de menos 3 graus Celsius. Pense na Ô, temperatura que professor, seja o dobro. Oi, você pode ir um pouquinho mais devagar, por favor? posso? Posso continuar na E? Pode. Então vamos lá. A menor mínima real foi de menos 3 graus Celsius. Pense na temperatura que seja o dessa e marque as afirmações corretas. Então, temos que pensar no dobro da temperatura de menos 3 graus. No item 1, o dobro da menor mínima é um número positivo? Gente, eu vou multiplicar o número menos 3 por 2. Se eu vou multiplicar o número menos 3 por 2, eu vou obter menos 6. Então, essa afirmativa é incorreta. O dobro de um número negativo é um número negativo. Multiplicação de números inteiros, né?
Afirmativa 2. O dobro da menor mínima é um número negativo? Verdade. Se eu multiplicar por 2, dobrar, 2 é um número positivo, multiplicando por um número negativo, que é o menos 3, pela regra de sinal da multiplicação, sinais opostos, né, vai gerar o sinal negativo. Multiplicação de mais com menos, ou menos com mais, né, vai gerar um número negativo. Sinais diferentes da multiplicação geram um número negativo. Afirmativa 3. Nesse caso, o dobro da menor mínima será menor do que ela? Vejam, pessoal, o dobro da menor mínima, e a menor mínima era menos 3, que nós vimos lá no gráfico, o dobro de menos 3 é menos 6. E reparem que o número menos 6 é menor do que o número menos 3. Então, a afirmativa é correta. Seguindo o eixo da reta numérica, nós percebemos que lá para o lado esquerdo, após a origem lá do zero, os números vão ficando cada vez menores. Em que sequência? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e eles vão ficando menores, né, seguindo sucessivamente. Então, a afirmação é correta, menos 6 é menor do que menos 3. Posso passar aqui, turma? Espera um pouquinho. Pode. Já posso passar? Pode, professor. Vamos lá para o exercício 2. Então, no exercício 2, ele fala para nós aqui, efetue essas multiplicações, né? Então, vamos lá. Mais 8 vezes mais 6. Então, observem os sinais. Positivo com positivo, sinais iguais. O resultado, então, vai ter o sinal positivo. E 8 vezes 6, portanto, 48. Resposta, mais 48. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. 7 vezes o mais 5, sinais iguais. 7 positivo, 5 positivo, mais com mais, sinais iguais, resultado positivo. 7 vezes 5, mais 35. No item C, mais 9 vezes menos 4. Percebam, então, que os sinais são opostos. Sinais opostos, o resultado vai dar sinal negativo. E 9 vezes 4, portanto, 36. Resultado, menos 36. No item D, menos 3 vezes 9. Vejam os sinais. Menos 3, sinal negativo. 9, sinal positivo. Sinais diferentes. Resultado negativo. Menos 27. No item E, mais 12 vezes 0. Multiplicação de qualquer número inteiro pelo elemento neutro 0. No item F, menos 1 vezes mais 8. Perceba, então, que eu tenho menos 1, sinal negativo, mais 8, sinal positivo. Sinais opostos, o resultado tem que dar negativo. Portanto, menos 8. Tudo bem, pessoal? Sim. Posso passar? Pode. Espera um pouco. Tudo bem. Opa, deixa eu descer um pouquinho aqui. Pode ser. Pode ir? Pode. Então, vamos lá para a página 10. Na página 10, tem o item G, né? Eu tenho menos 4 vezes o mais 11.
Sinais opostos, resultado negativo, portanto, menos 44. No item H, eu tenho menos 9 vezes o mais 18. Sinais opostos, o sinal tem que dar negativo na multiplicação. Portanto, menos 162. No item I, eu tenho menos 3 vezes o menos 6. Reparem, sinais iguais na multiplicação, menos com menos. Portanto, o resultado vai dar positivo, mais 18. No item J, eu tenho menos 6 vezes o mais 15. Sinais opostos, na multiplicação, vai me dar sinal negativo, menos 90. Agora eu tenho menos 7 vezes o menos 6. Sinais iguais, resultado da multiplicação positivo, mais 42. No item K. No item L, mais 7 vezes menos 8. Notem que os sinais são opostos. Resultado da multiplicação, negativo. Portanto, menos 56. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não. Vamos lá para o exercício 3, então. Vamos lá. Com base no que você estudou sobre produtos de dois números inteiros, julgue as afirmações a seguir, escrevendo verdadeiro para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Então, vamos lá. Primeira afirmação que ele coloca aqui. Na multiplicação de dois números inteiros de mesmo sinal, o produto será sempre positivo? Verdade. Sinais iguais na multiplicação, o produto é positivo. Vai dar mais. Segunda, a multiplicação de um número positivo por zero resulta em zero? Verdade. Qualquer número positivo multiplicado por zero, eu vou ter o produto igual a zero. Terceira afirmação. Na multiplicação de dois números inteiros de sinais diferentes, o produto terá sempre o sinal do número de maior módulo. Falso. Falso. Isso não se aplica na multiplicação dos números inteiros, né? Eu vou ter a regrinha de sinal. Sinais iguais na multiplicação, resultado positivo. Sinais diferentes na multiplicação, sinal negativo. Quarta afirmação. O produto da multiplicação de zero por um número negativo é um número negativo? De jeito nenhum, é falso. A multiplicação pelo elemento neutro, pelo zero, vai dar sempre um produto que vai ser igual a zero. Não vai gerar um número negativo, né? Posso descer um pouquinho aqui, pessoal? Pode. Posso? Pode. Então, vamos lá para o exercício 4. Então, tá lá. Responda as questões justificando as suas respostas. Beleza. Tem aqui, então, uma imagem, né? O rapaz está perguntando aqui, como você fez esta multiplicação? Aí a garotinha respondeu, primeiro fiz a multiplicação dos números sem considerar os sinais. Depois pensei no sinal. Será que a garotinha pensou corretamente? O que vocês acham? É uma forma correta? A aluna pensou corretamente? Tá certo, ela faz a multiplicação entre os dois números, depois ela avalia os sinais desses números que ela multiplicou e depois ela vai aplicar o sinal, né, do produto. Então, primeiro ela faz a multiplicação, né, usando o quê? Usando os módulos dos números, os valores absolutos, simplesmente os números. E depois que ela faz a multiplicação, ela avalia os sinais. Se os sinais são iguais, o resultado, né, o produto vai ser positivo. Se os sinais são diferentes, ela vai colocar, então, o sinal negativo. Isso vai servir para quê? Para que ela faça a multiplicação aqui, ó, no item B, de menos 7 vezes o mais 8 vezes o menos 2. E nessa multiplicação, o produto apresentado foi de 112. Será que ela acertou? Então, vamos pensar. Primeiro passo aqui, você pode utilizar aqui o seguinte princípio, né? A ordem aqui dos seus fatores, né, não vai alterar o valor do produto.
Então, eu posso fazer primeiro 7 vezes 8 e depois vezes 2. Como eu posso fazer 7 vezes 2, depois vezes 8. Como eu posso fazer 8 vezes 2 e depois multiplicar por 7. O produto vai ser o mesmo, em valor absoluto. Depois que eu faço isso, eu vou me preocupar com os sinais. Como que ela pode ter feito? Vamos ver. Ela pegou o menos 7 e vai multiplicar aqui por mais 8 e vai multiplicar pelo menos 2. Quando ela faz a multiplicação do menos 7 com o menos 8, com o mais 8, ela vai obter 56. E notem que 56, na regra do sinal, da primeira multiplicação, sinais opostos. Menos 7 vezes mais 8. Então, 7 vezes 8, 56. E no sinal, como são sinais diferentes, vai ficar sinal negativo. Eu terei menos 56. Agora, falta multiplicar pelo menos 2 da expressão. Então, reparem que os sinais agora ficam iguais. Então, 56 vezes 2 dará 112. E na regra dos sinais, na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. Portanto, 112 positivo. E ela acertou. Resultado de 112. Não foi colocado o sinal de mais na frente do 112, porque a gente pode omitir esse sinal positivo. Quando o número é positivo, se você não quiser escrever o sinal, não tem problema. A gente já entende que é um número positivo. Aqui no exercício 5. Professor? Oi? Você pode subir um pouquinho, por favor? Não entendi? Você pode subir um pouquinho? Obrigada. Obrigada, professor. Tá. Aqui o exercício 5, ele diz o seguinte: a família de Ana está comprando este automóvel. Então, está lá mostrando, está comprando. E aí, eu vou descer aqui um pouquinho para nós vermos as informações que tem aqui na imagem. Não dá para ver aqui. Vou descer um pouquinho. Está lá, nosso automóvel. Já posso descer um pouco mais? Pode. Então, está aqui o nosso automóvel. Bom, então ele pede aqui no item A: escreva uma multiplicação para calcular o total da dívida. Considere que o valor de cada prestação é uma dívida e pode ser representada por um número negativo. Bom, que situação, né? Porque o móvel que está aqui, na minha imagem, não está aparecendo informação nenhuma. Na apostila de vocês aparece alguma coisa? Ou está igualzinho a minha imagem aqui? Aparece 20 prestações fixas e sem juros de 20? 20 prestações fixas e sem juros de R$ 1.600. Beleza. Na minha apostilinha aqui, na imagem, não está aparecendo essa informação. Vocês estão vendo aí na tela, né? Mas na apostila de vocês está aparecendo. Então, qual é a informação que tenho aqui? Eu tenho que a informação é que a nossa amiguinha vai pagar 20 prestações de quanto? De R$ 1.600, não é? Muito bem. Para que faça essa conta, então, vejam, eu vou escrever uma multiplicação para calcular o total da dívida e determiná-la, considerando que cada prestação é uma dívida, e sendo dívida, eu vou trabalhar com sinal negativo. Eu vou fazer a seguinte multiplicação: são 20 prestações vezes 1.600 de cada prestação. Portanto, 20 vezes 1.600, eu vou obter menos 32 mil. Por quê? 20, sinal positivo. 1.600, sinal negativo. Sinais iguais, o resultado é negativo. Menos 32 mil. É o total da dívida que ela tem a arcar, né? Para pagar esse carro. Aqui tem uma pergunta que é assim: a que conjunto numérico pertence o número que resultou da operação que você escreveu? Ora, nós estamos estudando, né, o conjunto dos números inteiros. Então, esse número pertence ao conjunto dos números inteiros, que abrangem
os números positivos e os números negativos. No item B, considerando que a família de Ana comprou esse automóvel de acordo com o total da dívida após a compra. Bom, nós fizemos um cálculo, né, que deu menos 32 mil. Isso significa dívida de 32 mil reais. Essa será a dívida da nossa amiguinha, no total, né, que ela vai ter que arcar esses 32 mil reais em 20 parcelas iguais de R$ 1.600. Posso passar aqui, pessoal? Pode. Pode. Vamos adiante. O exercício 6. Veja como a Amélia resolve expressões que têm uma sequência de multiplicações. Então, vejamos aqui qual é a sequência. Eu tenho menos 8 vezes 15, vezes menos 8, vezes menos 2, vezes 13, positivo, e vezes menos 7. Então, o que fez a Amélia? Primeiro, ela resolveu menos 8 vezes 15. E aí ela chegou em menos 120. Lá na sala. Então, a primeira operação, menos 8 vezes 15, menos 120. Fez uma segunda operação aqui. Pegou o menos 8 e multiplicou por menos 2. Menos com menos, a regra da multiplicação, sinal positivo, 16. A outra operação, ela agrupou o mais 13 vezes o menos 7. E chegou em menos 91. Por quê? 13 vezes 7, 91. Sinal positivo do 13 com sinal negativo do 7. Sinais. Aí ela fez o seguinte procedimento. Pegou menos 120, ficou por 16. E chegou em menos 1920. Notem o negativo na multiplicação. E aí, no final, o 920 que ela obteve, ela multiplica finalmente por menos 91. E vejam que ela obtém 160 sinais iguais, dado positivo. Perceberam o esquema, pessoal, para poder resolver essa expressão? Então, fez por etapas, né? Faça como a Amélia para resolver essas expressões. Então, aqui eu tenho a seguinte expressão no item A. 3 vezes 4 vezes o menos 1 vezes o menos 4 vezes o 7 vezes o menos 2 vezes o menos 1. Então, vejam que, dentre várias possibilidades que você tem de resolução, você pode agrupar de maneira diferente, cada um pode resolver com um agrupamento diferente, você vai chegar em 672, positivo. No item B, menos 5 vezes 0, vezes 4, vezes 100, vezes menos 7, vezes menos 3, você nem vai perder tempo, porque você viu que tem um elemento neutro aqui multiplicando todo mundo. E não importa quantos fatores eu tenha, se for um dos fatores o zero, que está multiplicando, o resultado vai ser zero. No item C, eu tenho menos 1 vezes 100, vezes o menos 7, vezes o menos 3. Você pode escolher diferentes formas de agrupar nas multiplicações e vai chegar em menos 2.100. Aqui eu tenho no item D, menos 6, vezes o menos 2, vezes o menos 10, menos 9, vezes o menos 2. Você vai chegar em 2.660 negativo. Bem, turma? Tranquilo aqui? Sim. Sim. Ok. Vamos para o exercício 7. Né? Escreva mais de uma multiplicação de dois números inteiros que resulte no produto indicado em cada item. Então, aqui, ó, no item A, menos 21. Que números que eu poderia usar para multiplicando por, né,
dois números inteiros que dariam um resultado produto de menos 21. Que sugestão eu tenho? Ô, Hã? professor, Oi. quando o senhor fala, fica travando pra mim. É porque o sinal às vezes fica oscilando. O sinal da internet. Tá terrível, tá sobrecarregada essa internet. Tá me ouvindo bem agora? Sim, Beleza. Olha lá, no item A. Que números que eu posso multiplicar para dar menos 21? Posso fazer o 7 vezes o menos 3? Posso. Pode. Vai dar menos 21, não vai? É uma possibilidade. Então, no item A, eu posso utilizar o mais 7 vezes o menos 3. No item B, para dar menos 64 produto, que números que eu posso multiplicar? Posso multiplicar o mais 8 pelo menos 8? sim, Olha aí, vai dar menos 64. Sinais diferentes, resultado do produto vai dar negativo, né? E o 56? Quem me sugere aí dois números que eu multiplique que dê 56 positivo? Quem arrisca? Menos 7 vezes 8. 7 7 vezes vezes 8. 8. 7 vezes 8, perfeito. Mais 7 vezes, né? Todos eles positivos, sinais iguais, vezes o mais 8, então, tá lá positivo 56. E o 13? Ixi, agora, hein? Quais são os dois números que multiplicados deem mais 13? 5 Sim. vezes. Calma aí. Professor, eu fiz uma conta e deu 6,5. Ah, mas esse aí já não é um número inteiro, amiguinho. Esse já é um número sim. fracionário. É. Professor, Olha, pode oi, colocar também 1 vezes 13. perfeito. 1 vezes 13. Então, você tem o número mais 1 vezes o número mais 13, o produto vai dar mais 13. Sinais iguais, perfeito. Tranquilo, pessoal? Sim, Sim. Vamos lá para o exercício 8. Complete a tabela e em cada linha marque com um X uma dos números. Então, vejamos aqui. Tem que completar a tabela, né? Na primeira coluna, eu tenho o número 9. Muito bem. Na segunda coluna, eu tenho que dar o dobro. Eu tenho que escrever o dobro do número. O dobro de 9 é 2 vezes o 9, que me dá 18. Qual é o triplo? Eu tenho que multiplicar por 3. Portanto, eu faço 3 vezes 9, 27. Vou fazer o x naquele que é maior. Quem que é maior entre os três? O 27. Agora vem aqui, ó. Ele falou que o dobro do número era 120. 2 vezes o número é 120. Então, para eu saber qual que é o número, eu divido 120 por 2. Para obter o dobro, eu multiplico por 2. E para retornar ao valor do número, eu divido por 2. 120 dividido por 2, 60. Finalmente, o triplo do número, se o número é 60, o triplo é 3 vezes 60. Positivo, né? Então, 180. Dentre os três números, 60, 120 e 180, o maior deles é 180. Agora ele informou para nós o seguinte aqui, que o número é menos 12. O dobro de menos 12, eu tenho que multiplicar por 2. Então, menos 24. E o triplo do número, eu vou multiplicar por 3. 3 vezes menos 12, menos 36. E agora, qual dos três é maior? Cuidado agora, porque você está lidando com números negativos. O maior é menos 12. Ele está mais próximo da origem, né? Mais próximo do zero da origem da reta numérica do que o menos 24 e do que menos 36. Agora eu tenho aqui a informação que foi dada que o número é menos 15. O dobro de menos 15 eu vou multiplicar por 2, eu vou obter menos 30.
E o triplo desse número, menos 15, eu vou multiplicar por 3, portanto, menos 45. Qual dos três números é o maior? Então, eu volto com o mesmo raciocínio. O maior dos três é o menos 15, porque ele está mais próximo da origem, do zero. Então, ele é o número maior entre os três. Aqui eu tenho o número 38, que foi informado que ele é o dobro. E se 38 é o dobro do número, o número original, para descobri-lo, eu vou dividir 38 por 2 e vou obter 19. Positivo. E se o número é 19, o triplo desse número, eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 19, 57. Qual dos três números é o maior? Eu estou trabalhando com números positivos, portanto, vai ser o 57. Ele está mais afastado da reta numérica. Ele é o maior número. Na última linha, ele informou para nós que o dobro do número é menos 80. Se o dobro do número é menos 80, o número original é a metade, ou seja, divido por 2, menos 40. E se o número é menos 40, o triplo desse número, eu multiplico por 3. Então, menos 40 vezes 3, menos 120. Qual dos três números é o maior? Estou trabalhando com números negativos, então atenção. O menos 40 é o maior deles, porque ele está mais próximo da origem do zero do que os demais. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Sim. 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 Ótimo. Posso descer? Sim. Sim. Então, vamos lá para o exercício 9. Para quem estiver copiando alguma coisa ainda, deixa eu deixar. Aqui tá bom. Então, no exercício 9, descubra a regra de formação de cada sequência. Depois, escreva a regra e os dois próximos termos de cada uma delas. Então, lembre-se, uma sequência de números, eu tenho, então, números sequenciais, né? E eu tenho uma regra de formação. Alguma coisa acontece na formação daquela sequência. Tem uma regrinha que nós temos que descobrir. Então, no item A, ele coloca a seguinte sequência de números: menos 4, mais 8, menos 16. E aí eu tenho que descobrir quais são as demais. Vejam, pessoal, qual que é a regra que está determinando essa sequência? Do menos 4 para mais 8, eu devo ter multiplicado por um número aqui, não devo? Que número será este? Menos Se 2. se eu pegar o menos 4 e multiplicar por menos 2, menos 4 vezes 2, 8. E os sinais iguais vai gerar sinal mais. Prosseguindo na sequência, multiplico por menos 2, que é a regra da sequência, né? Então, menos 2 vezes o 8, sinais diferentes, vai dar sinal negativo. 2 vezes 8, 16. E vai ficar, então, menos 16. Então, eu já descobri a regra dessa sequência. A regra é multiplicar por menos 2. Agora eu vou descobrir os dois próximos números. Menos 16 multiplicado por menos 2 vai dar o quê? 32. 16 vezes 2, 32. Sinais iguais, não são? Menos com menos, sinais iguais. Mais 32. E o próximo número da sequência, multiplico de novo por menos 2. Então, o 32 vezes o menos 2, eu tenho sinais diferentes, vai dar negativo, e 32 vezes 2, 64, negativo. Dúvida aí, turma? Não. Não. Já posso subir a telinha? Pode. Pode. Então, vamos lá para cima, no item B.
Tenho outra sequência no item B. Eu tenho menos 6, eu tenho menos 18, tenho o menos 54. Observem, então, que tem uma regra para que essa sequência vá se formando. Qual será a regra? Vamos pensar aqui, ó. Do menos 6 passou para menos 18. O que eu fiz aqui para obter essa informação? Se eu fizer vezes o nosso 3 positivo, dá menos 18, não dá? Porque sinais opostos vai dar sinal negativo, e 6 vezes 3 me dá 18. Portanto, multiplicando menos 6 por 3 positivo, eu obtenho menos 18. Eu já descobri a regra da sequência, né? Eu estou multiplicando por 3 positivo para obter o próximo termo da sequência. Menos 18 vezes o mais 3, eu vou obter menos 54. Para descobrir os dois próximos termos, menos 54 vezes o mais 3, ou simplesmente 3, vou obter menos 162. E o último termo nosso, menos 162 vezes o 3, que é a regra da sequência, menos 436. Estão me ouvindo aí, turma? Sim. Sim. Vamos lá para o item C. O item C, ó, tá bem tranquilo aqui, né? Veja só. Primeiro termo é 1, segundo termo é 8, terceiro termo é 64. Do primeiro para o segundo termo, qual que é a regrinha? Do 1 para passar para o 8, eu multipliquei por 8, positivo. Sinais iguais, mantém o sinal positivo. Do 8 para chegar no 60, multipliquei por 8 novamente. Então, sinais iguais, resultado positivo. 64, para o próximo termo da sequência, que já descobri que a regra é 8, eu faço 64 vezes 8 e obtenho 512. Finalmente, para o último termo, 512 vezes 8, vou obter 4.096. Perceba, então, que as multiplicações foram sempre por termos de sinais iguais, mais com mais. Portanto, os resultados do produto serão sempre positivos. Aconteceu, Saiu aqui da tela. Peraí, deixa eu voltar lá. Olha lá, pessoal. O item B, menos 7, primeiro termo. Segundo termo, mais 49. Terceiro termo, menos 343. Como que eu vou descobrir a regra, então, pessoal? Percebam o seguinte. Se do primeiro termo negativo passou a ser um termo positivo, então a minha regra vai ser com um número negativo, porque na primeira multiplicação, sinais opostos, menos com menos para dar mais. Que número que eu multiplico 7 para dar 49? Multiplico por 7. Então, eu terei a minha regra, nesse caso, será o número menos 7. Por quê? Menos 7 vezes menos 7, sinais iguais, vai dar mais 49. Multiplicando mais 49 por menos 7, sinais diferentes, vai dar negativo. Então, 7 vezes 49, menos 343. Prosseguindo, multiplicando menos 343 por menos 7, sinais iguais vai dar positivo, mais, sinais iguais positivo vai dar 2.401 positivo. E 2.401 positivo, multiplicado por menos 7, Tá bom. vezes 6.807. Não importa, não tem como se entender com o pior. Ele só fala só ruim. Falta aí, ele acha ruim o grito. Eu tô sendo ruim, grita mais. Não, pode fazer mais. Eu tô falando. Você chegou ontem. Vamos conversar. Eu quero conversar numa boa. Você só escutou a de hoje. Vai, pera! Pegamos interferências aí, pessoal? Ele tem que fechar o microfone, na verdade, né? É. Pois é. Deixa eu ver aqui quem que tá. Essa parte Como é que agora tá a só. situação?
Professora, eu falei com ela não tá conseguindo fechar o microfone, é por isso que tá essa barulheira. Quem que é que não está conseguindo fechar? A Rafaela. Rafaela? É. Gente, desculpa, minha prima tá no lado e aí não dá. Prontinho. Já está desativado o microfone. Vamos voltar lá? Sim. Deixa eu achar aqui a minha tela. Deixa eu ver onde é que ela está, que eu me perdi aqui. Opa, abrindo. Papá, manivela abriu. Acharam aí? Deu para enxergar? Sim. Olha lá, exercício 10. A professora propôs aos seus alunos um jogo de pega-varetas, de acordo com as regras tradicionais, com os seguintes valores para cada vareta. Bom, a vareta verde vale mais 5. A vareta amarela vale menos 10. A vareta azul, mais 10. A vareta vermelha, menos 15. E a vareta preta, mais 20. Jogou as varetas lá e o pessoal foi, pegando as varetas. Aí a professora escreveu também, relembrou, como proceder ao resolver uma expressão. Em uma expressão numérica, devemos resolver primeiro as multiplicações e divisões, na ordem em que aparecem, e depois as adições e subtrações, também na ordem em que aparecem. Então, lembrando, as prioridades numa expressão numérica. Primeiro, multiplicação e divisão, depois as adições e subtrações. Aí diz aqui o seguinte: Júlia e Carlos estão jogando. Na primeira rodada, Júlia conseguiu 8 varetas azuis, 4 vermelhas, 7 verdes e 9 amarelas. Carlos conseguiu 4 verdes, 12 vermelhas, 1 preta, 6 amarelas e 3 azuis. E aí vai perguntar para nós, quantos pontos cada um conseguiu nessa rodada. Vocês calcularam, pessoal? Quantos pontos cada um conseguiu? Ainda não. Ainda não? Não. Então façam o cálculo, volta lá. O que nós vamos fazer nessa expressão, Você vai pegar primeiro e fazer as multiplicações. Por exemplo, no caso da Júlia, se ela conseguiu 8 varetas azuis, vai ser o que então a pontuação? 8 das azuis vezes o valor de cada azul, que é mais 10. Então, eu vou fazer 8 vezes o mais 10, vai me dar mais 80. Depois eu vou somar com as 4 vermelhas. Cada vermelha vale menos 15. Então, eu vou fazer 4 vezes menos 15. Vou obter menos 60. Depois, você vai adicionar 7 verdes. Cada uma das verdes falou que vale mais 5. Então, você vai ter mais 35. Depois, 9 amarelas no final. Então, cada amarela vale menos 10. Vai multiplicar por 9, vai obter menos 90. Depois que você fez as multiplicações, você soma os números obtidos para obter lá o resultado, tá? Isso para o caso tanto da Júlia, quanto no caso do Carlos. E aí você vai dizer quem ganhou a rodada e justificar a resposta. Como que você vai justificar? Dizendo qual que é o número de pontos obtido, o maior deles, o maior valor. Turminha, eu tenho mais esses exercícios para resolver com vocês, para corrigir, e não vai dar tempo de fazer isso hoje. Então, na nossa próxima aula, a gente retoma daqui. Vocês calculem esses pontos aqui desse joguinho da Júlia e do Carlos. Nós voltamos na próxima aula e terminamos essa correção, uma correção extensa, E depois, na próxima aula ainda, nós entramos em propriedades da multiplicação de números inteiros. Tudo bem? Sim. Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Tá tudo tranquilo? Sim. Deixa eu repassar aqui a minha chamada. Caio, Kemily, Catarina, Duda, Aiko, Duda, Campora, Gabriela, Pereira, Isaac, Poliana, Rafaela e Victória. Gente, um abração para vocês, um bom final de semana. Se cuidem, Amém. tá? Fiquem com Deus aí. Amém. Tchau.
Tchau, tchau. Um abraço, turma. Tchau, professor. Tchau, tchau.